fazer uma revisão da história sobre os aspectos econômicos brasileira, ali desde Getúlio até o segundo plano Collor, anterior ao plano real. Depois eu faço o próximo, continuando essa sequência até os dias atuais. Então, para começar, é importante aqui falar sobre ortodoxia e heterodoxia, né? Porque isso vai variar entre governo a governo. Então, quando se falar que o governo foi ortodoxo ou heterodoxo, tem que saber o que esses termos significam. Então, começando por ortodoxia. Quando se falar em ortodoxo, significa algo mais... Palavras-chave aqui, ó. Algo mais... Mas, tradicional. Tradicional, conservador, ou seja, que vai tomar medidas que já são esperadas, que são conservadoras, que são geralmente, recessivas. Ou seja, esses termos aqui, eles estão relacionados à inflação. E o que acontece? Eles vão explicar a inflação e dizer como ela deve ser combatida. Então, o ortodoxo, como eu falei aqui, eles são tradicionais, né? Então, ele considera que a inflação, ela é ocasionada pelo quê? Pelo resultado do excesso de moeda, ou seja, por políticas expansivas. E como é que vai combater isso? Como é que vai combater? Com o contrário, o remédio vai ser políticas restritivas, certo? Ou seja, atacando componentes da demanda a degrado com medidas restritivas, políticas fiscais e monetárias restritivas. Então, ortodoxia é algo mais tradicional, são os tradicionais ali. O excesso de moeda, excesso de política expansiva. Como é que vai combater? Com política recessiva, política restritiva. Já os heterodoxos é um termo mais ampliado. Heterodoxo tem a ver com contradição. Ou seja, eles vão tomar medidas diferentes dessa, certo? E no caso da ortodoxia, é algo mais já visualizado. Falou em ortodoxia, é política restritiva, beleza. Mas quando falar em heterodoxia, pode ser qualquer outra coisa, né? Aqui vão ter as principais, só que existem outras também. Então vamos lá. O termo aqui, emissão monetária, em excesso, no caso, para os ortodoxos, era motivo de aumento de inflação. Já para os heterodoxos, o aumento da emissão monetária é uma consequência. Então aqui, emissão excessiva monetária. Aqui eu vou puxar, aqui é o motivo. Aqui, para os heterodoxos, é consequência. Ou seja, se os preços aumentam, é necessário mais dinheiro na economia para que sejam efetuadas as transações. Então, é mera consequência. Então, o aumento da oferta monetária é apenas uma reação do governo à subida de preços, certo? Então, qual seria o motivo aqui nesse caso? Inércia e expectativas, ou seja, inércia é a indexação da economia, que é considerando geralmente o passado, e expectativa futura de aumento. Então aqui, o motivo dos ortodoxos é o excesso de moeda. Aqui, indexação e expectativa. Indexação e expectativa. Sendo assim, ela precisaria ser combatida de outras formas. E quais são essas formas? Geralmente a gente vai ver congelamento de preço e mudança de moeda. Ou seja, isso aqui vai ser basicamente o que vai ocorrer ali a partir dos anos 80, né? Dos anos 80. Porque tem muita pegadinha aí de questão, dizendo, Juscelino Kubitschek tal, congelamento de preço. Não, questão de congelamento de preço
só ocorreu e mudança de moeda a partir ali de 1980, né? Plano Bresser, plano Verão, plano Cruzado, enfim, etc. A gente vai ver. Então essas reformas monetárias e congelamento de preços ocorreram a partir dos anos 80. Então, dados esses conceitos, começar aqui por Getúlio, né? A economia, na verdade, ele vai começar aqui embaixo, mas aqui vai ser uma contextualização que vai ser importante. Primeiro, a gente sabe que o Brasil vivia basicamente da exportação do café até 1929, mais ou menos. Né? Ele representava 12,6% do PIB brasileiro. Os Estados Unidos eram o principal cliente e tal. Só que houve a quebra da Bolsa de Nova York, né, em 1929. E como o Brasil era muito dependente dessa exportação, o Brasil sofreu bastante. E aí houve uma série de medidas, né, tentando proteger o café. Houve a queima de sacas, né, no caso para diminuir a oferta e tentar aumentar o preço. Mas nada disso acabou sendo eficaz. Então isso aí evidenciou a necessidade de voltar para uma política econômica mais interna. Foi aí que surgiu o processo de substituição das importações. Ou seja, o Brasil que queria visar ser autossuficiente, né? Não está dependendo de exportação nem de importações também. Então foi justamente aí, ó. Por quê? Porque houve a deterioração dos termos de troca, né? Questão do escassez, que é o chamado estrangulamento externo, né? Escassez do ouro, do dólar, que logicamente, né? Se eu vendo café aos Estados Unidos, eu tenho mais dólar na minha economia, certo? Então, no caso do Getúlio, ele já começou com um governo mais heterodoxo, certo? Pra gente ver que o termo heterodoxia, ele não tem a ver com necessariamente essas medidas aqui, porque não houve congelamento de preço nem mudança de moeda no governo do Getúlio, né? Mas foi heterodoxo. Então, como é que iniciou? Já contextualizando aqui, o processo de substituição de importações, ele se dá em 3 níveis, né? O primeiro é o de bens, é quando você inicia produzindo bens de consumo não durável, que são aqueles mais simples, né? Aqui tem alguns exemplos: alimento, roupa, produto de higiene, etc. Depois disso, vai para os bens de consumo duráveis, que aí já eletrodomésticos, automóveis, etc. E a última fase são os bens de capital, que são aqueles bens que são utilizados na produção de grandes indústrias. Então, começa aqui por bens não duráveis, depois bens de consumo durável e por último bens de capital. E, logicamente, o governo Getúlio Vargas, né, por iniciar o processo, foi ele que iniciou esse processo de PSI, vai começar por bens de consumo não duráveis. Então, vamos lá. O primeiro, o governo Getúlio Vargas. Durante os 15 anos de governo dele, né, o primeiro governo, né, de 30 a 45, lá na frente teve outro, o PIB cresceu em média 4% ao ano. É relativamente baixo, certo? Ele teve um viés bastante intervencionista, nacionalista, né? Tanto é que ele deu alguns golpes aí de Estado. Quais são os aspectos mais importantes dele? Ele fortaleceu direitos trabalhistas, greves e manifestações caíram. Essa questão das greves e manifestações não se deve só ao fato de fortalecer os direitos trabalhistas, mas também porque ele era bastante opressor, né? Então ele reprimia bastante manifestações e oposições, certo? O modelo adotado se espelhava na organização econômica de países nazifascistas. Houve elevação significativa da participação do PIB, né? Subiu 18 para 24. Isso aqui se deveu também na questão do café, né? Do próprio PSI. Foi buscado aumentar essa questão aqui.
Então aqui algumas coisas que ele fez, ó. Criou o Conselho Nacional do Café, nunca vi cair em questão a queima de café, né, como eu falei, na, na, na busca de diminuir a oferta e aumentar o seu preço. Criou a Justiça do Trabalho, criou a Siderúrgica Nacional, criou a Vale do Rio Doce, ó, isso aqui é importante, 42. Criou a CLT. Então, ó, vou colocar aqui do lado, ó, as mais importantes. Vale, CLT, Conselho Siderúrgico Nacional. E a SUMOC, né? Depois disso a gente vai ver aí que foram... a SUMOC, ela era quem tomava essas medidas relativas à moeda e crédito. Então surgiu aqui em Getúlio. Algo importante também que foi criado, IBGE, Conselho Nacional do Petróleo, nunca vi. Então, a guerra contribui de forma positiva e negativa para a economia brasileira. Positiva no sentido de estimular a exportação e negativamente com uma dificuldade de importação, desacelerando o crescimento industrial. Só um segundinho aqui. E para finalizar aqui essa parte do Getúlio, é interessante falar que houve a chamada ilusão monetária, né? E o que foi essa ilusão monetária? O Brasil ajudou, né, na Segunda Guerra Mundial e se iludiu achando que os Estados Unidos iam intervir bastante na economia brasileira, ia investir, etc. Mas conforme o tempo foi passando, foi percebido que, na verdade, os Estados Unidos estava interessado era em reconstruir a Europa. Então, esse dinheiro que o Brasil achava que vinha para cá, na verdade foi para a Europa. Isso foi a chamada ilusão monetária. E aí entra o governo Dutra, certo? Então, assim, antes de palavras-chave de Getúlio, antes de começar aqui o Dutra. Bom, primeiro governo Getúlio. Começou o PSI, certo? Que é o Plano de Substituição de Importações. Começou esse plano começou pelos bens não duráveis. Houve o estrangulamento externo, certo? Justamente por conta do café. A política econômica dele foi uma política heterodoxa. Ele era bastante intervencionista, colocou vários direitos trabalhistas, inclusive praticamente não houve greves. Ele criou a Vale, criou a CLT, criou o IBGE, criou a SUMOC e houve essa ilusão monetária, certo? Então, vamos agora para o governo Eurico Gaspar Dutra, certo? Então, ó, geralmente os governos eles entram com políticas ortodoxas, certo? A gente vai ver que poucos utilizam a política econômica heterodoxa, como foi o caso do primeiro governo de Getúlio Vargas. Então, o que aconteceu aqui? O que é que o Eurico fez? A política econômica dele foi, de fato, ortodoxa, certo? Agora vai ter um detalhezinho aqui nele, que ele vai ser o cara que começou de um jeito e terminou de outro. Ou seja, ele começou com a política ortodoxa e terminou com a política econômica heterodoxa, certo? Então, ele também propôs alguns relaxamentos de controles cambiais, certo? Políticas contracionistas, que está ligado diretamente ao que? A ortodoxia, surtiram algum efeito no combate à inflação. Em relação ao câmbio, ele depois teve que rever, né? Justamente isso. Ou seja, aqui ele vai mudando devagarzinho a sua política econômica até chegar na heterodoxia, né? Então, ó, primeiro ele utilizou o relaxamento cambial, depois ele reviu isso, certo? Aí ele conseguiu controlar a inflação, mas ó, estava havendo desequilíbrio externo. E depois disso, houve um maior crescimento do PIB, ó, quase 10% em 48,
Então, para resumir isso aqui, geralmente é o que acontece sempre. O governo entra tentando controlar a inflação, mas acaba prejudicando o crescimento. E aí ele vai equilibrando entre inflação e crescimento. E aqui foi um caso bem evidenciado, que ele começou de um jeito e terminou de outro. Ele começou controlando a inflação, ó, caiu a inflação, só que ele estava com problema no crescimento. Aí depois ele reviu as medidas dele, né? Ó, ou seja, primeiro tinha um relaxamento cambial, depois ele já reviu esse relaxamento, e aí, ó, isso incentivou o crescimento do PIB, certo? Então, para resumir aqui o governo de Gaspar, vou puxar as palavras-chave. Vamos lá. Começou com ortodoxia, e relaxamento cambial, depois foi heterodoxo. E para finalizar, teve a questão do plano SALT, que não deu certo, certo? Foi executado o plano SALT, mas também fracassou. Inflação, todos os governos tiveram inflação, certo? Todos os governos tiveram inflação. Então, ó, caiu aqui em 8%, ó, aí depois ele, ó como é relacionado. Começou aqui, estava em 22%, com as políticas contracionistas veio para 8%. Só que estava com problema no crescimento, na desequilíbrio externo e tal. Então ele reviu essas medidas, partiu para a heterodoxia e aí, ó, conseguiu aumentar, conseguiu crescer mais, né, como um todo. Mas a inflação, ó, subiu de novo. 12% nos últimos 2 anos. E é por aí. E é nesse contexto que volta Getúlio Vargas, certo? Então, o que é que Getúlio pegou como herança? Herança, ó, elevação e déficits públicos significativos. Todo governo praticamente pega com herança, certo? E aí, desse segundo governo, ele já veio aqui, ó, com políticas contracionistas, ó. Então, o primeiro dele foi um plano mais heterodoxo, já o segundo, ó, ortodoxo. Tem que sempre analisar essas correlações, certo? E o que é que ele fez mais, né? Então, se ele pegou o governo com alta inflação, primeiro ele tem que tentar controlar ela, em detrimento de tentar aumentar o crescimento, né? Que, ó, foi justamente os 12% que ele pegou do Dutra. E aí o que é que ele fez também? Ele tentou proteger a indústria nacional, ó. Minto. Tendência à liberalização dos controles a importações, que teve que ser revisto novamente por desequilíbrios na balança comercial. Ou seja, revisar seu afrouxamento. Na verdade é o contrário. Ele dificultou as importações, né? E aí ele instituiu as taxas múltiplas de câmbio. O que eram essas taxas múltiplas de câmbio? Era como se fosse uma taxa para cada tipo de produto, né? Ou seja, produtos de luxo tinham uma taxa maior, bens mais essenciais tinham taxas menores. A gente sabe que ele acabou se suicidando, né? Então, tudo que ele fez aqui praticamente não deu certo. O insucesso de reequilibrar as contas levou o governo a financiar os gastos por meio de emissão de moeda. Ou seja, ele emitiu moeda, o que é que faz o quê? Aumenta a inflação. Ó, mais moeda, que é igual a mais inflação. Em 53, essa famosa instrução 70 da SUMOC, que busca impulsionar as exportações e limitar as importações. Restabeleceu o monopólio cambial, né, para controlar a questão do câmbio. Extinção de controle quantitativo de importações, leilões de câmbio para exportações.
substituindo taxas mistas por sistema de bonificações sobre a taxa oficial. Criou a Petrobras e o BNDES. Então, ó, a gente, lá no primeiro ele criou o IBGE, a CLT, criou a Vale. No segundo, ele criou a Petrobras e o BNDE. Depois virou o BNDES, mas aqui inicialmente era BNDE. Então, ó, Petrobras, quem criou a Petrobras? Getúlio. E o BNDE. Detalhe, no segundo governo dele, certo? No segundo governo dele. E aqui uma medida extrema que ele tomou foi dobrar o salário mínimo, né? O que ocasionou em quê? Mais inflação. Então, praticamente tudo que ele fazia aumentava a inflação. Ele criou esse Plano Nacional de Eletrificação, houve piora nas contas externas, inflação ultrapassou 20%, ou seja, ele pegou com 12%, terminou com mais de 20% e suicidou, ou seja, foi praticamente um desastre aqui em termos econômicos do segundo governo de Getúlio. Então, para resumir o segundo governo, políticas contracionistas, ou seja, foi um governo mais ortodoxo, instituiu as taxas múltiplas de câmbio, que cada produto, vou dizer assim, que você queria importar tinha uma determinada taxa, limitou as importações, incentivou exportações, criou a Petrobras e o BNDE, dobrou o salário mínimo e depois se suicidou, tirou a própria vida. Né? Só morto sairei do catete, foi o que ele falou. E aí assume Café Filho. Vamos lá, Café Filho foi um governo muito curto. Vamos analisar aqui o que é que ele fez. De mais relevante, o que é que tem? Mais uma vez, política ortodoxa. A gente percebe que a maioria são ortodoxos, gerando crise de liquidez, ou seja, pouco dinheiro, falências e concordatas, política restritiva, né? Claro, porque se é ortodoxa é que é restritiva. Câmbio valorizado. Geralmente os governos também buscam desvalorizar o câmbio, né? Mas no caso dele eu vou colocar aqui porque ele sai do comum. Emissão de licenças de importação sem cobertura cambial para equipamento de bens de produção. Ele não fez muita coisa não. Para resumir, Café Filho foi isso aqui. Política ortodoxa, câmbio valorizado, crise de liquidez, câmbio valorizado aqui. Bom, basicamente foi só isso. E aqui começa no governo JK, em que já cai um pouco mais de questões. O Café Filho mal cai questões. Então, iniciando aqui, Juscelino Kubitschek, ele criou o programa de metas, né? O que era esse programa de metas? Era um plano de crescimento de 50 anos em 5. E, de fato, a economia cresceu bastante. 7%, 10%, 9%, ou seja, um considerável crescimento entre 56 e 1960. Agora, vamos lá. No primeiro ano, o Conselho de Desenvolvimento elaborou o programa de metas. O plano consistia em 30 objetivos, né, dividido em 5 áreas: energia, transporte, indústrias de base, alimentação e educação. Ó, perceba que não tem a saúde aqui, né? Então, as áreas de energia e transporte, né? Ou seja, já que ele buscava um grande crescimento, receberam 70% dos recursos, né? Por quê? Ele considerava que a fraca estrutura era um gargalo da economia brasileira. Aí isso aqui é um detalhe, o plano não previa a fonte de financiamento. A maioria dos objetivos do plano de meta baseava-se nos diagnósticos da comissão, essa aqui, na CMBio, que era uma comissão entre Brasil
e Estados Unidos. Então, primeira consideração muito importante é que a inflação estourou. Apesar de o Brasil crescer bastante na época de JK, a inflação estourou, média de 25% ao ano. A política cambial era o instrumento mais ativo. Isso aqui cai em questão. Política econômica muito importante na questão de JK. Taxas múltiplas, instrução da SUMOC também, para liberar a importação de bens de capital sem a utilização de divisas, o que garantiu uma grande atração de capital estrangeiro. As taxas eram desvalorizadas para exportação e valorizadas para importação. Então, isso era a taxa múltipla aqui, ó. Se você quer exportar, você diminui o valor do real para que você consiga exportar mais. E se você quer importar, aí o real é valorizado para que fique mais caro a importação. E aqui, no caso dele, já é quando se inicia a questão dos bens duráveis, ou seja, deixa eu colocar aqui no cantinho. PSI, a colocar aqui mesmo. Ó, vamos lá. PSI, Plano de Substituição de Importações. Começou como? Getúlio. Como é que começou Getúlio? Bens não duráveis. Depois, JK, continua o plano. Bens duráveis agora, né? Bens duráveis. O PSI cresceu 80%, principalmente ferro e aço. Então, vamos lá. Para resumir aqui o governo JK. Plano de metas, que era 50 anos em 5, que era dividir-se em 5 áreas, em 5 metas, né? Aqui são as subdivisões, 30 objetivos, mais a construção de Brasília, houve muita inflação, média de 25% ao ano, muita inflação. Havia aqui essa junção chamada CMBio aqui, que era entre Brasil e Estados Unidos, que visualizava as deficiências e os objetivos do Brasil. Política cambial muito ativa na questão JK, certo? No governo JK. Taxas múltiplas, para que essas taxas múltiplas? Para atrair capital estrangeiro. Como? Desvalorizando para a exportação e valorizando para a importação. Em relação ao PSI, bens duráveis, certo? Então, o PIB brasileiro cresceu entre 7% a 10% ao ano. A inflação aumentou em média 25% ao ano, taxas múltiplas. Outro detalhe aqui, ó. Aumentou. A gente vai perceber que sempre que ocorre um crescimento na economia brasileira, aumenta a desigualdade social ou regional. Sempre aumenta a concentração de renda, certo? Se houve crescimento, houve concentração de renda. Expansão monetária, claro, foi o principal instrumento dele. Ele praticamente criava o dinheiro e jogava lá. Aumentou aqui, ó, concentração de capital, o que é a mesma coisa que concentração de renda. Então vamos lá. Depois disso vem Jânio Quadros. E o que é que foi a herança que o JK deixou? Desequilíbrio externo e alta inflação. Certo? E ele fez o quê? Medidas ortodoxas, mais uma vez. Desvalorizou o câmbio, que aumentou mais ainda a inflação, e unificou o mercado de câmbio, né? Porque tinha as duas taxas. A gente tinha a taxa mista, né? Reduziu o gasto público, ou seja, enquanto o JK foi bem expansivo, esse aqui, o Jânio Quadros, já tentou
ser mais contracionista, né? Então, política contracionista, redução de subsídio, etc. E nada disso deu certo, acabou renunciando em 61. O PIB ainda chegou até a crescer, 8,6, mas esse resultado, ó, já foi praticamente uma herança de JK. E a inflação, apesar de tomar todas essas medidas contracionistas, aumentou mais ainda, foi para 30% e depois 47%. E aí vem João Goulart. João Goulart, João Goulart lançou o plano trienal. Encabeçado, tal. Ele diagnosticava que a inflação era de demanda, ou seja, tem muita demanda para pouca oferta, e previa estabilizar os preços de maneira gradualista e não com tratamento de choque, certo? E aí, ele é interessante aqui o João Goulart, porque quando a gente lembra lá de Dutra, né? De Dutra, que começou de um jeito e terminou de outro. Dutra começou ortodoxo e terminou heterodoxo. João Goulart, ele dividiu em dois. Ele, ao mesmo tempo, tinha políticas ortodoxas e heterodoxas. A diferença é que a ortodoxa era no campo macroeconômico. E já quando se refere ao desenvolvimento, ele era heterodoxo, certo? Então, o que é que ele fez? No ortodoxo, ele viu que era excesso de demanda e tal. E o que é que uma política ortodoxa faz? Corte de gasto, ele reduz a demanda, né? Aumento de taxa compulsória, que são medidas contracionistas, certo? Controle de crédito, correção de preço defasado, etc. Agora, no campo desenvolvimentista, ou seja, que ele queria ao mesmo tempo controlar a inflação, ele queria crescer, certo? E aí o que é que ele fez? Ele aprofundou o PSI, certo? Fez reformas de base para ampliação da demanda interna. E aqui é interessante, o governo JK, e aqui, ele não previa essa... A gente viu que sempre aumentava a concentração de renda. E aqui, pela primeira vez, João Goulart, ele previu medidas de política de reforma agrária e distribuição de renda. Pela primeira vez, o governo observava isso. Só que nada disso deu certo. Então, resumindo o JK, o que aconteceu... Aliás, resumindo aqui o João Goulart, o que é que ele fez? Plano trienal, que é a inflação era de demanda. E aí, por conta disso, ele tomou medidas ortodoxas, né? E heterodoxas no desenvolvimento. Ele incentivou o PSI, né, nessa ortodoxia, reforma agrária e distribuição de renda. E, no fim das contas, nada disso deu certo. E juntando toda essa questão de sempre mais inflação, controle... controle não, né? A questão das contas externas defasadas, etc. Aí começa aqui o governo militar. Deixa eu olhar o tempo aqui, tá tranquilo ainda. Então começa com Castelo Branco e o PAEG, certo? Mais uma vez, começa com medidas ortodoxas, ou seja, a maioria deles, mais uma vez dizendo, são medidas ortodoxas, certo? E deparou-se com o estado de estagflação. Política econômica restritiva, claro, se era ortodoxa, era restritiva, certo? E o PIB em 63 apenas 0,6% ao ano, e a inflação estourou, né? Ela vinha crescendo devagarzinho e aqui já estava em 80%. E aí foi lançado o PAEG. Interessante aqui, ó, medidas gradualistas de combate à inflação. Então ele não buscava um choque ali para baixar de uma vez só, mas sim ano a ano, ó, certo? Então, o que é que ele queria aqui? 70%, 64%, 10%, 70%, aliás, 25%, depois 10%. Era isso que ele... Eram metas decrescentes, né? Ele não previa de uma vez só. As principais medidas: ajuste fiscal, mais impostos, certo? Corte de gastos
taxas decrescentes de expansão do meio de pagamento, ou seja, ele estava contracionando ali a moeda, mas era aos poucos, controle de crédito, política salarial restritiva, aqui, ó, beneficiando os empresários. Então, aqui não aumento salarial, a política salarial realmente era complicada. Não houve muitos aumentos salariais aqui nessa época. Criou o FGTS, mas por que ele criou o FGTS? Substituindo a estabilidade do emprego, que naquela época existia. Então, assim, o emprego privado, a partir de determinados anos ali, ele poderia ser também estável. O funcionário podia ser estável na sua função. E ele retirou essa estabilidade, mas criou o FGTS como uma forma de proteção. E aí houve uma modernização tributária, houve o início da arrecadação por meio da rede bancária, criou tributos, aumentou, claro, né, a arrecadação, criou o Conselho Monetário Nacional, abertura financeira para atrair capital estrangeiro. A economia recuperou-se da recessão em 63, mas não atingiu as metas. O PIB ficou em 4%, né, mais 4%. A inflação ainda 45,5%. A carga tributária subiu de 16% para 19% do PIB. Não houve congelamento de preço, né? A gente vai ver que foi a partir lá de 1980. Foi criado o IPI, Imposto de Produto Industrializado, e criado o Banco Central. As políticas econômicas viabilizaram a expansão econômica, que ficou conhecido como milagre econômico, que foi no próximo governo militar, né? No sucessor dele. No mercado externo, o Paeg desfrutou condições favoráveis. Então é importante destacar isso aqui, que não foram só as políticas tomadas pelo governo militar, né, por Castelo Branco, que resultou em um momento posterior no milagre econômico. Mas juros tinha um contexto internacional favorável. E algumas dessas situações eram juros internacionais baixos, ou seja, as pessoas os estrangeiros deixavam de colocar as divisas no mercado financeiro para realmente investir, e o Brasil foi beneficiado com isso. Aumento do preço de commodities, e o Brasil sempre foi um exportador. Expansão do comércio mundial como um todo, e a simpatia dos Estados Unidos pelo governo militar, certo? Então, resumindo aqui o governo de Castelo Branco, o que é que a gente tem? Ele foi um governo ortodoxo, ou seja, primeiro ele, considerando, né, o estado de estagflação que o Brasil estava na época, né? O que é que quer dizer a estagflação? Maior desemprego e maior inflação. Então, ele utilizou-se de medidas ortodoxas, com políticas restritivas. O combate à inflação era gradual, ou seja, não era com choque. Houve um ajuste fiscal. Como é que foi esse ajuste fiscal? Mais impostos e menos gastos. Houve uma restrição na política salarial, certo? Criou o FGTS em detrimento de extinguir a estabilidade dos empregos no setor privado. Não houve congelamento de preço. Ele criou o IPI, criou o Banco Central, houve controle de crédito. E aí o PIB ficou naquela, né, de 3% a 4% ao ano. Juntou com condições favoráveis, né, internacionais. E o plano econômico dele era o PAEG. E a partir daí, nesse contexto, assume Costa e Silva. Aqui eu já coloco Costa e Silva e Médici, porque o milagre econômico se deu nesses dois governos aqui. Então, o que é que aconteceu nesses governos? O PIB estourou, né? Aumentou 11% em média ao ano, totalizando mais ou menos 87% no geral, ou seja, o PIB quase que dobrou. A inflação reduziu para abaixo dos 20%, né? Tava média de 45%, se não me engano aqui. Cadê? Quando ele pegou
Aqui a inflação média foi 45%. Então, o PIB aumentou, a inflação reduziu comparado ao governo anterior. No outro era 4%, aqui já foi 11%, a inflação era 45%, aqui já foi 20%. Então, foi tudo melhor, só que decorrente de todas as, as políticas tomadas pelo Castelo Branco, né? Então, o milagre econômico foi a combinação do forte crescimento econômico com a queda da inflação, certo? O ministro era Antônio Delfim Neto e houve apenas duas mudanças na política econômica. A questão é que ele passou a priorizar o componente de custos, ou seja, para melhorar a oferta, ao invés da política de demanda, e houve incentivo ao crescimento, né? Então, enquanto a outra era uma política mais restritiva, aqui era mais expansiva. Políticas salariais foram mantidas, austeras, ou seja, aqui pode-se dizer restritiva, ou seja, era difícil você ter um aumento salarial aqui nessa época. Política monetária teve drástica mudança a partir de 67, passando a ser expansiva, ou seja, foi mudando de um governo mais contracionista para expansivo. E instituiu-se controle de preços. Mas veja, controle de preços não quer dizer congelamento. Programa estratégico de desenvolvimento. De 68 a 107. Mais uma vez, quais eram as medidas? Combate gradual à inflação, mas sem a fixação de metas explícitas, fortalecimento de empresas privadas, consolidação de estrutura, de sempre, né? Ampliação do mercado interno, é sempre uma consequência. Visando a sustentação da demanda de bens de consumo, principalmente os duráveis, né, que iniciou lá no JK. Aqui já começa algumas diferençazinhas, né? Em relação ao câmbio, mini desvalorizações cambiais, aumento da participação de estatais, aqui foram criadas muitas estatais, fomentou o setor agrícola, melhora nas contas externas. Então aqui houve muita apoio dos Estados Unidos, como a gente já viu, houve muita coisa boa aqui nesse governo. Exportações e importações triplicaram. E aqui, já em 72, houve o primeiro PND, né? Qual era a principal meta do PND? Queria tornar o Brasil desenvolvido, elevar o PIB entre 8% a 10% em 10 anos, né? Até 1980. Fomentou a produção de bens duráveis, continua com isso aí. Então, para resumir aqui o milagre econômico, o que é que a gente pode dizer? Bom, o PIB aumentou em média 11% ao ano, a inflação baixou, ficando ali na média de 20% ao ano. Política salarial era bastante rígida, certo? O controle à inflação era gradual. A questão cambial, houve mini desvalorizações cambiais. Aumentou as estatais, foi fomentado o setor agrícola, melhorou as contas externas, importações e exportações praticamente triplicaram. Foi criado o primeiro PND, né, que visava tornar o Brasil desenvolvido até em 10 anos e aumentar o PIB, manter o PIB ali entre 8% a 10% até 1980, né, que a gente sabe que não foi possível. E a questão dos bens duráveis continuaram sendo ali incentivados. E a questão da inflação mudou, né? Porque sempre a gente via ali que eram tomadas medidas ortodoxas, que eles consideravam que a inflação era de demanda, só que aqui a inflação foi diagnosticada e foi incentivado o componente de custos, ou seja, visando reduzir os custos da oferta e assim baixar os preços e melhorar a inflação. Continuando aqui no governo Geisel, né, que também foi
foi militar, e a crise do petróleo, certo? A crise do petróleo ocorreu quando os países lá detentores da maior parte do petróleo descobriram que o petróleo era um bem que um dia ia se acabar, né? Então vamos lá. O petróleo representava mais de 40% das fontes de energia. Então o Brasil era bastante dependente do petróleo. E além disso, 80% do petróleo utilizado no Brasil era importado. E o que é que aconteceu nessa crise do petróleo? Ele ficou 4 vezes mais caro. Ele não aumentou 1%, 2%, nem 5%, nem 10%. Ele aumentou 4 vezes mais, certo? Aumentou 400%. Então, o que é que aconteceu aqui? Foi lançado o segundo PND, que tinha basicamente a intenção de enfrentar essa crise do petróleo, né? Porque é um efeito cascata. Se você aumenta o petróleo, ele aumenta tudo, porque o mercado brasileiro é muito dependente do petróleo na questão de transporte e etc. Só que o Brasil vinha de um contexto do chamado milagre econômico, né? O que gerou um otimismo exagerado. E o Brasil analisou assim e disse, não, vamos continuar crescendo. Então continuou aumentando a indústria, né? Seguiu com a desigualdade social, como sempre. A economia diminuiu, mas continuou aumentando, né? Queria 10%, mas conseguiu 6,7%. E a inflação já foi maior, né? Que era a média de 20% a 25%, já foi para 40%. Incentivou a geração de energia. E aqui é muito importante. Aqui foi quando começou o estímulo a insumos básicos e bens de capital, certo? Então, ó, você deixa de incentivar os bens duráveis e já passa para a terceira etapa. Então, vamos completar aquela tabela lá, né? Então, ó, Getúlio, bens duráveis. Aliás, tá doido, menino? Getúlio, bens duráveis. JK, bens... Oxi, tô ficando doido. Getúlio, bens não duráveis. Getúlio, bens não duráveis. JK, bens já duráveis. Geisel, bens de capital. E insumos básicos, né, para produzir os bens. Então, PSI, terminando aqui, né, de se completar. Então, o que é que aconteceu aqui na política econômica de Geisel? Houve essa política expansionista anticíclica para reduzir, mais uma vez, a dependência das importações. O câmbio foi desvalorizado, né, facilitando as condições de crédito e a questão no setor de estrangulamento. Quando você desvaloriza o câmbio, você facilita as condições de exportação, né? O segundo PND não contava com a participação de empresas privadas, mas sim com investimento público baseado na emissão monetária e endividamento externo. Então, o que aconteceu aqui? Vai ser explicado aqui na frente, né? Então vamos lá. O desafio que se apresentava ao governo era a escolha entre o ajuste externo, ou seja, com políticas ortodoxas, contracionistas, etc., ou então manutenção do crescimento. Só que esse crescimento ele tinha que ser via financiamento estrangeiro, com política ortodoxa. Então ele decidiu pela segunda opção, muito influenciado por conta do contexto desse otimismo exagerado, né, que vinha lá do milagre econômico. Então ele optou por continuar impulsionando o crescimento, ao invés de proteger a economia. Só que o que é que financiou esse crescimento? Os chamados petrodólares. Que, ou seja, esses países detentores do petróleo,
eles ficaram com muitas divisas e essas divisas precisavam ser investidas. E aí entraram muitas divisas nos países como um todo, inclusive no Brasil, o que acabou financiando esse crescimento, certo? Então, durante o milagre econômico, as exportações aumentaram muito e as importações mais ainda. Já durante o segundo PND, teve o objetivo de reduzir importações e desenvolver a indústria nacional, por meio do incentivo, né? Como eu falei aqui, os bens de capital e os insumos. Enquanto no PAEG, né? Lá o primeiro, com o Castelo Branco, período 64 Enquanto o PAEG relativo e o PED, né, que foi depois disso, relativo a 70 documentos em caráter legal, o PND foi convertido em lei. Pronto, então vamos resumir aqui o que foi GESEL e o segundo PND. Crise do petróleo, por conta disso foi criado o segundo PND. O PIB aumentou ali 7% ao ano, a meta era 10, né? E tornar o Brasil um país desenvolvido. Ficou ali na base de 7%. A inflação, que vinha de 20%, mais ou menos, do milagre econômico, aumentou para 40%. O câmbio foi desvalorizado. A política continuou expansionista, porém anticíclica. Política econômica heterodoxa, né? Que a gente viu que ele buscou continuar crescendo, ao invés de tomar medidas ortodoxas e proteger a economia. Só que esse crescimento foi financiado com os petrodólares. E o crescimento foi baseado em bens de capital e insumos básicos, né? Ou seja, continuando o PSI. Então agora para não ficar muito longo, eu vou pausar esse vídeo, fazer a parte 2, iniciando do segundo choque do petróleo.